5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ele já começa reafirmando o que ele estava tentando dizer no início, que todo mundo diz que crê em Deus, né? Tem aquelas afirmações assim: todos os caminhos levam a Deus. E ele está dizendo: não tem jeito. Quem diz que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, seu Filho. E é claro, isso não é para a gente sair lá fora fazendo isso, né? Jesus, Deus que se fez homem, ele nunca saiu nas ruas da Judéia, da Galileia, em Samaria, dizendo: olha gente, eu sou o Cristo. Ele nunca falou isso. Ele apenas mostrava a face de Deus nas suas palavras, nas suas obras. Agora, uma vez que as pessoas vieram, e é para isso que exige esse momento da gente estudar a palavra, ele vai dizendo: a gente vai ter que entender que de fato existe um único Deus. Que na geração de João, o único Deus é: você crê em Deus? Você crê no único Deus? Então, mas para você crer no único Deus, você precisa crer no seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, que Ele esteve entre nós, que Ele foi nascido de Deus. E não adianta a gente falar assim: eu creio no único Deus, mas nós que nos orgulhamos, né, de ser cristãos. Eu creio em Deus, mas de qualquer jeito está bom, não é de qualquer jeito. Por isso que a gente sempre fala, né? Que quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então, se você ama a Deus, o Deus verdadeiro, você vai amar Jesus Cristo. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Que aí ele já coloca também assim, a vida, né? A gente tem várias maneiras de amar. Só que ele está dizendo: como que eu vou saber que a gente está amando aqueles que foram gerados por Deus? Tem Jesus que veio, que é Deus em pessoa, né? E temos todos nós que fomos gerados pela vontade divina no meio desse mundo cheio de mistérios. Nós somos gerados e nascidos de acordo com a vontade de Deus. Uns têm percepção disso muito cedo na vida, outros talvez nunca terão essa percepção, mas terão essa convicção, né, de a partir de quem que se age. Ele fala: como é que a gente vai saber que a gente ama os que nasceram de Deus? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Que na verdade os seus mandamentos se resumem em um só, né? Porque este é o amor de Deus. Ele e as afirmativas de 2 pontos, né? Este é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. E que é importante a gente entender, nesse aspecto, a importância da leitura das Escrituras. Porque onde a gente encontra, sobretudo, o mandamento do Senhor? É nas Escrituras. Eu não encontrei isso só na intuição. Tem muita gente boa, muita gente bem intencionada. Eu creio em Deus de uma forma diferente. Aí, sei lá, vai para o tarô, vai para alguma coisa mais mística, vai para o horóscopo. Mas você pode ir para qualquer lugar. Você só vai guardar os mandamentos do Senhor a partir das Escrituras, porque essa é a linha mestra do pensamento de João. Ele está dizendo: olha, quem é de Deus vai nos ouvir. Como é que a gente vai ouvir os apóstolos se a gente não lê o que eles nos legaram, se a gente não lê o que eles deixaram escrito, né? O conhecimento não salva ninguém, mas quem é salvo e quem tem consciência e noção do que é ser salvo, vai querer conhecer. E quando a gente quer conhecer a Deus, a gente vai na esteira dos apóstolos. Por isso que ele começou essa carta, a gente esqueceu, né? Ele começa falando: olha, o que temos visto, o que temos ouvido, desde o princípio anunciamos a vocês, com respeito ao verbo da vida. Nele a gente tocou, nós andamos com ele, nós o vimos. Ele está dizendo: então o que a gente fala tem fundamento porque nós andamos com ele. Andamos com ele no sentido da autoridade, porque o João tinha ideias, algumas percepções, talvez tortas, né? Mas acerca do verbo, ele sabia, ele andou com ele era o cumprimento da palavra
de Deus para ele, né? Então o amor de Deus consiste em que guardemos seus mandamentos, ou seja, em última análise, o amor de Deus consiste em que a gente se interesse pela informação também. Informação não é nada, mas quem diz que ama tem que querer se informar. Quando a gente ama uma pessoa, ou um time de futebol, uma banda, ou um curso, a primeira coisa que a gente faz não é estudar tudo, saber tudo sobre aquilo. Como é que a gente ama a Deus se a gente não guarda os seus mandamentos? E como é que a gente vai guardar os mandamentos se a gente não vai à fonte desses mandamentos? Que a fonte desses mandamentos é Jesus. Mas para a gente chegar até Jesus, a gente tem que começar lendo a informação que foi deixada sobre ele, né? E aí ele fala, ora, os seus mandamentos não são penosos. Eu estava vendo uma entrevista muito boa de uma ex-freira, e ela contando como que ela passava fome. Ela tinha que fazer jejum toda sexta-feira, e era o dia de fazer a faxina no convento. Então ela tinha que fazer jejum, fazer a faxina. E ela falou, com o tempo eu fui entendendo que isso não é o amor de Deus, né? Que as pessoas entendem que amar a Deus é se torturar. Nós somos uma geração que não temos disciplina nenhuma, e já o pessoal que acha que é merecedor de Deus, eles vão se torturando, vão se cortando, não apenas fazem jejum, mas fazem um monte de coisa pesada com fome, e ela falando que ela ia morrer, depois que ela saiu do convento, ela descobriu que ela tinha uma doença do coração, que ela ia morrer mesmo. E aí as pessoas falavam que aquilo era pecado, por isso que ela foi com aquela sensação de morte, ela estava com um problema orgânico no coração. Ou seja, os seus mandamentos não são penosos. Tem disciplina na vontade de Deus, no mandamento do Senhor? Tem. Mas ele sempre vai nos trazer paz, né? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual que é a vitória que vence o mundo? É porque a gente pensa positivo? É porque a gente tem convicção de que a coisa vai acontecer? Não. A vitória que vence o mundo é que a gente confia no Senhor. Que até quando você não encontra respostas objetivas, na Escritura, ou na profecia, ou no bom senso, como você confia no Senhor, você pode compartilhar isso com Ele, se abrir com Ele, porque essa é a vitória que vence o mundo. Não é se as coisas vão acontecer ou se as coisas vão deixar de acontecer. É a minha confiança nele. Assim, ó, eu estou fazendo uma coisa que pode até dar errado, mas eu estou sendo movido pelo amor. Coisas que a gente já falou nos outros dias, né? O que faz Estevão morrer como mártir? E as pessoas depois, porque o Estevão não foi estrategista. Não, ele estava ali, né, com a fé no Senhor. O que faz Caim, ou melhor, o Abel, né, perder a própria vida? E por que Deus não me avisou que meu irmão planejava me matar? É porque ele confiava no Senhor. Porque quer pois morramos ou vivamos, somos do Senhor. Então a confiança do Senhor é quem tem que nos mover. Porque a gente tem fé. Às vezes é fé na vida, às vezes é fé nas próprias palavras, fé no próprio discurso, fé no próprio conhecimento. Mas às vezes todas esse tipo de fé são formas que a gente tem de não confiar em Deus. E aí quem confia em Deus pensa assim, olha, eu não estou fazendo nada na vida para ganhar, porque eu já estou em Cristo. Eu apenas vou fazer. E é claro, Ele nunca nos deixa desamparados. E se a nossa prática baseada na fé nele não estiver agradando a Ele, Ele aparece e nos fala. Mas, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí ele completa. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Ou seja, a sua confiança em Deus tem de passar por uma exatidão. É confiança em quem? É confiança que Jesus é Deus. Você vê que nos dias de João ele não falava que Jesus era Deus, ele falava que Jesus é o Filho de Deus, porque aquele público mal conseguia entender a natureza de Deus, né? Mas ele vai especificar aqui depois, ele vai continuar. Senão aquele que crê ser Jesus, Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Porque na época que ele escreveu essa carta, tinha aquele mito, né? Que Jesus, ele não tinha nascido. Ele era o Deus eterno que possuía um ser humano da Galileia. Aí ele fala assim, Jesus veio, ele nasceu da água e do sangue. Ou seja, Jesus é tão Deus que ele nasceu por meio dos processos naturais. Como é que foram os processos naturais?
o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, como qualquer ser humano nasceu, ele também nasceu da água, porque nos ossos de Jesus tinha cálcio, nos dentes de Jesus, cálcio, na saliva de Jesus, fosfato, né? Em todas as composições químicas do corpo daquele judeu de 33 anos, tinha todos os processos naturais, ou seja, ele nasceu da água. E aí dizendo também que ele não só foi tão Deus que ele nasceu pelos processos naturais, como ele nasceu por meio do sangue. Querendo dizer assim, ó, ele tinha carne e osso, ele sentia dores, né? Então, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. Que são esses dois processos aqui, né? Ué, mas ele está negando a deidade de Jesus? Não, ele está negando essa coisa etérea que eles queriam fazer com Jesus. Ah, não, Jesus sempre esteve aí. Mas você acha mesmo que Deus Santo iria se fazer carne? Aliás, os gregos achavam isso terrível, né? Quem teve alguma boa aula de filosofia no primeiro período de faculdade, a gente vai estudando o Logos e o Ágape, né? Os filósofos socráticos falavam isso. Que ideia doida é essa de falar que o Ágape se fez Eros? Ágape é esse amor etéreo, esse amor sublime, e o Eros é esse amor encarnado. Então, como que Deus Santo viria para o nosso meio? A João está dizendo exatamente isso. Ele veio para o nosso meio, nasceu pelos processos naturais, e ele derramou sangue. Como que isso pode ser o Salvador do mundo? Isso aqui é, né, pelas ideias platônicas, né? O mundo das ideias era superior ao mundo concreto, né? Ele está dizendo, pois é, mas Deus, ele é tão espírito, ou etéreo, ou eterno, invisível, imortal, mas ao mesmo tempo ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Por isso que ele vai dizendo isso, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque ele mesmo, quando esteve entre nós em carne e sangue, falou com a gente, olha, eu vou, e é necessário que eu vá, porque na casa de meu pai há muitas moradas, que a gente fica achando que é um monte de planetinha que ele ia arrumar para todo mundo. Ele está dizendo, não, a casa de meu pai vai ser vocês, a glória da segunda casa. Vocês estão preocupados com o templo de Herodes, que eu falei que não vai ficar pedra sobre pedra? Pois eu vou, porque na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, eu vou habitar em cada um de vocês por meio do meu Espírito. Vocês não precisam encontrar explicações para isso, como um só Deus ao mesmo tempo é três. Mas o Espírito é que testifica isso tudo que eu estou falando com vocês. Porque o Espírito habita em nós, mora em nós, e ele vai nos convencendo dessas coisas. Mesmo que ele não te convença intelectualmente, ele te convence operacionalmente, porque você passa a ter confiança para buscar e para dizer, Senhor, o Senhor pode até me matar, mas a quem que eu tenho? Eu vou buscar a quem depois que eu conhecer o Senhor? Por isso que ele fala. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho. Aí pôs-se o colchete aí. Pois há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Pronto, agora o velho viajou. O que esse cara está falando aqui? Né? Aí tem esse material aqui entre colchetes, que o pessoal fica querendo falar que a Bíblia ela é perfeita, que não houve nada, mas ela é imperfeita, porque isso aqui não está no original. Então uma tradição honesta vai e coloca o colchete aqui. Ele fala assim, há três que dão testemunho no céu. Aí ele inventou que tem três que dão testemunho no céu. No céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. É totalmente desnecessário quem acrescentou isso aqui. Porque o Pai, a Palavra e o Espírito é exatamente o Deus Trino. Né? O Pai, o Criador de todas as coisas, a Palavra que é Jesus, o Verbo eterno, e o Espírito que é Deus habitando em nós. Então, por que acrescentaram isso aqui? Ai, deixa eu ajudar, João. Tuf, bota um colchete. Então, há três que dão testemunho. Pula lá para frente. O Espírito, a água e o sangue. Aí aqui ele está querendo dizer três coisas. Ele está dizendo que os três são unânimes num só propósito. Por quê? O Espírito de Deus que habita em nós, que na verdade é o próprio Deus habitando em nós, ele nos dá a consciência primeiro. Que o fato de nós sermos cheios do Espírito, a gente não deixou de ser produto da água, ou seja, a gente não deixou de ser criação de Deus. Acabam-se todas
Esqueci quando a gente fala que uma pessoa está muito orgulhosa. Todas as jactâncias, né? Assim, todos os orgulhos. Ai meu Deus, eu sou habitado pelo Espírito, então eu sou um deusinho. Não. Você é habitado pelo Espírito, mas tenha certeza de uma coisa. É só porque você é habitado pelo Espírito. Porque você é produto da natureza. Se essa terra tremer, vai todo mundo junto com ela. Ai, mas Deus pode me fazer flutuar em meio ao terremoto. Só se for extrema necessidade. Porque o testemunho ele vem do Espírito, de que você só se converteu porque ele habita em você. Mas não se esqueça que você é produto da água, você é produto da natureza. Né? E não se esqueça que você é batizado no sangue, ou seja, nessa vergonha histórica que foi Jesus derramando seu sangue na cruz do Calvário, parecendo que aquilo não tinha utilidade nenhuma. E que você é um ser humano. Os sofrimentos que Cristo passou, você vai passar por ele. Cada um ao seu modo. Né? Então esse é um testemunho, unânime de um só propósito. Versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ele está dizendo, se vocês estão entendendo isso que eu estou escrevendo, vocês estão conseguindo ouvir a palavra de Deus através de nós, imagine o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. O que o João está querendo dizer aqui? Gente, é tudo muito romântico, é muito bom o mundo inteiro se amar, mas a humanidade só vai se converter quando a humanidade entender que Deus esteve entre nós em Jesus Cristo. E é isso que ele vai dizer aqui. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Ele está dizendo isso aqui porque a gente confunde muito fé com fé em Jesus. Né? Fé todo mundo tem. Agora, fé em Jesus, acho que até a gente aqui tem dificuldade de ter isso. Mesmo que comece com as questões intelectuais. Mas será que ele veio mesmo? Tá, e se ele veio, qual que é a utilidade desse cara ter morrido na cruz? Não mudou nada. E essa percepção, e eu posso estar errado em toda a minha percepção, mas até onde os meus pensamentos, né, porque a recomendação é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Porque o ser humano ele tem que passar pela personalidade, pela existência, ele tem que passar também pela intelectualidade. É engraçado como que os terrenos da fé não passam pela intelectualidade. Eu estou dizendo assim, que eu venho tomando algumas decisões, eu estou elaborando uma dessas decisões, porque o meu entendimento já me deu uma sentença que me dá paz, que é assim: o que você vai fazer pode não dar em nada, mas você está precisamente naquele que aos olhos humanos fez e não deu em nada. Porque ele só estava preocupado em semear, conforme ele mesmo disse: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele cai na terra, vai acontecer duas coisas: ele vai morrer e depois ele vai gerar fruto. Está dizendo, a gente tem de viver não pensando na glória, não pensando se vai dar certo. A gente tem de viver porque a gente tem um compromisso com a vida. O que é ter um compromisso com a vida? Eu não vou mudar nada, não vou mudar ninguém. As pessoas que eu ajudei serão ingratas. Elas nem têm consciência disso. Aquela história que eu contei para vocês do pai que perdeu o filho, né? As pessoas nem sabem do trabalho. Eu vim falar assim: agora você é o resgatador dos... Não. Eu só estou cumprindo aquilo que Jesus fez. E esse é o testemunho de Deus em mim. Agora, se isso estiver totalmente errado para mim, eu serei socorrido por aquele que testemunha em mim. Mas uma coisa é certa: fé não é ser Pablo Marçal. Diz assim, eu só faço se eu tiver convicção de que vai dar ali, porque isso é prosperidade. Né? Prosperidade é eu cumprir aquilo para o que eu fui chamado. Posso ser um Elias, vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto em mel silvestre. Agora, eu estou fazendo aquilo para o que eu fui chamado? E estou fazendo isso nele? Essa é a grande questão. Mesmo que não dê em nada. Aí ele fala: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso,
Porque alguém fala assim, mas a gente tem que crer em Jesus. Não tem saída. É isso que o João chama o tempo todo na carta dele de verdade, né? Verdade é isso. Você crê? Crê em Jesus? Não sei, então você não crê. E ele está assim, bem assim, preto no branco. É o certo versus o errado. É o pensamento de direita versus o pensamento do erro. Né? Essa é que é a justiça, não é crer. É crer em Jesus. Porque quem não crê em Jesus está fazendo de Deus mentiroso, porque foi Deus que veio dar testemunho do seu filho, e o João participou desse testemunho, né? Na hora do batismo, Jesus estava ali cumprindo os protocolos, aí o Espírito de Deus se manifesta através de uma pomba, e ouve uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam meu filho. Aí, isso aqui, gente, não adianta ter debates, embates religiosos, inclusão, disso, daquilo. Não. Para isso que existe esse culto. Eu não posso fazer isso numa sala de aula. Eu não posso fazer isso numa reunião política. Eu não posso chegar no outro e falar assim: vocês não creem em Jesus, estão todos dentro do inferno. Não foi para isso que ele nos chamou. Agora, aqui, na reunião dos irmãos, porque está escrevendo em casa para os irmãos. E irmãos não somos exclusivamente nós. Irmãos são todos aqueles que estão agora reunidos porque creram em Jesus. Então não é exclusivismo aqui. Mas todo aquele que se reúne, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, é porque confiou no testemunho do Pai e está crendo no Deus verdadeiro. E aí ele continua no versículo 11. A gente faz Deus mentiroso porque a gente não crê no testemunho que Deus dá a ser sofrido. E o testemunho é este. Aqui, como é que ele vai costurando até ele falar que Jesus é Deus. Ó. O testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aí outra perguntinha: o que é a vida eterna? Viver eternamente é viver sem nunca morrer? Aí ele está dizendo: não. Viver eternamente é encontrar o significado da vida em Jesus. O significado da vida em Jesus. Por que você se sente em vida eterna? Porque eu estou em Jesus. Em Jesus. A festa, ou a bonança, a alegria ou a tristeza, o sofrimento ou a calmaria, tudo isso perdeu sentido, porque a minha vida é em Cristo. Em Cristo todas as coisas, as positivas e as negativas, terão outro sentido. Por isso que quando a gente crê em Jesus, a gente literalmente perde o medo da morte, a gente perde o medo da difamação, a gente perde o medo, a gente perde a ansiedade. Porque eu estou assim, eu estou crendo por Deus, estou nele. Claro, eu estou dizendo isso, assim, as últimas consequências. A gente continua tendo medo, a gente continua tendo nervosismo. Né? Esse dia eu dei uma entrevista com o pessoal da PUC. Assim, puxa, estou me sentindo nervoso aqui, né? Essas coisas momentâneas a gente sempre vai ter. Agora, o que é a plenitude? Eu dei entrevista, se foi sucesso foi, se não foi, não tem problema. Era aquilo que o Silvio Santos conseguia fazer sem saber, né? Ele falou, nunca me preparei para apresentar nada não, só cumpria. Ou seja, essa paz que ele tinha para se apresentar é a paz que a gente deveria ter para viver. Não quer dizer que eu não vai estudar para nada e me preparar para nada, mas deveria ser o seguinte: se a vida está em mim, eu tenho que estar preparado para toda boa obra. Então eu vivo estudando. Eu não preciso necessariamente estudar para uma entrevista. Por quê? Porque eu já deveria viver estudando. Eu não deveria me preparar para uma escola dominical. Porque a palavra de Deus roda tanto em mim que eu já estou preparado. Né? Eu não deveria também ter medo de fugir do debate. Eu tenho que chegar num lugar e falar aquilo que me habita. Essa é a vida eterna. É isso que está dizendo. Então o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aí ele chega aqui no versículo 12. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E qual que é a diferença entre o salvo e o perdido? É se ele crê em Jesus, o Filho de Deus. Mas eu não consigo crer. Não se preocupe, Jesus falou que quem vai nos convencer disso é o Espírito Santo, que nos habita, e às vezes alguns não têm essa consciência ainda. Né? Aí ele vai concluir a sua carta, para a alegria de vocês. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna.
ou seja, independentemente da consciência que vocês têm disso, ele já habita em você, ele já está em você. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que pecam para a morte. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Aí ele faz esse trocadilho de pecado para a morte, pecado não para a morte. É bom a gente entender um pouquinho isso, porque... Primeiro, né? Quem é que vai definir o que é pecado para a morte e pecado não para a morte? Quem? E quem que ele vem falando aí até agora? Aquele que crê em Deus. Quem é Deus? Jesus. Né? Alguém falou assim, olha, só queria te dizer uma coisa. Deus tem nome. O nome dele é Jesus. Ou como você quiser, o Messias, ou Cristo. Então, Deus, para quem se reúne aqui, em vários lugares do mundo nesse momento, é Jesus. Qualquer pessoa que se reúne em nome de Jesus e está negando o nome de Jesus, não nasceu, não crê em Deus. Aí ele fala, então, uma vez que o que baseia a nossa reunião é o fato de a gente se reunir no nome de Jesus, porque a gente crê em Jesus, nós começamos a ter discernimento do que é pecado para a morte e pecado não para a morte. A gente poderia falar assim, no sentido clássico do termo, o que é um pecado para a morte? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? São pessoas que tiveram intimidade com Deus, que conhecem a Deus, que sabem o que estão falando e de onde estão dizendo. E aí essa pessoa começa a negar Deus por questões pessoais. Não, tem muitos anos que eu estou aqui, esse é um cara... Porque todos nós somos invejosos, né? Ele falou aqui na epístola, né? Que todos nós somos homicidas igual Caim. A gente tem as nossas infantilidades espirituais. Então basta alguém fazer alguma coisa ali que você não tem, que você já fica assim... Só que você não é nascido de Deus, essa inveja não durará eternamente. Você vai fazer diferente de Caim. Deus falou com Caim assim, se você fizer bem, não é certo que você vai ser aceito? Então, tá com invejinha, mas assim, admita, coloque isso diante de Jesus, porque é com Jesus que você se relaciona, que logo, logo essa inveja vai sair, cada um vai ser o que cada um é. Mas quando que isso está se tornando pecado para a morte? Eu estou com inveja. Então, meu Deus, ele ressuscitou um outro de 4 dias, agora pronto, vai todo mundo atrás dele. O que eles foram? Foram lá em Roma, tramaram, né? Falaram, nós não podemos matar um dos nossos, ele é um dos nossos, né? Ele não pode matar, mas ele, Roma pode matar. Esse é o nível de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é diferente do menino que passa na rua, Jesus é um cacete. Esse está falando mal de quem ele não conhece. Blasfemar contra o Espírito Santo, mas por que é blasfemar contra o Espírito Santo? Porque o Espírito não te habita, ele não deu testemunho de quem é Jesus. Por que você está rejeitando Jesus em nome de um cargo? Por que você está rejeitando Jesus em nome do talento do outro que você queria para si? Por que você está rejeitando Jesus em nome do seu irmão que você acha que não presta para nada, mas é ele que Deus vai levantar para fazer um monte de coisa? Aí começam-se as blasfêmias contra o Espírito Santo, né? Que, do ponto de vista histórico, talvez elas foram praticadas só pelas autoridades judaicas, né? Por exemplo, o Anás e o Caifás chegam para Jesus e falam assim, você é o Filho de Deus? Quando eles fazem essa pergunta, eles sabem o que eles estão perguntando. Por tudo que foi dito aqui, esse cara é o Filho de Deus. Aí Jesus fala assim, você disse. Os outros evangelhos vão só até aí. O João, que andou perto de Jesus, ele conta mais. Não, mas você é? Aí ele fala assim, sim, eu sou o Filho de Deus. E daqui a pouco os anjos do céu virão. Aí o sumo sacerdote, né, que seriam as nossas autoridades mais imediatas, que a gente tem mais medo delas do que temor ao Senhor, aí ele, blasfemou! Aí tipo assim, eu precisava que ele dissesse que ele é Filho de Deus para eu dizer que ele blasfemou. Ai, que delícia! Ele falou o que eu precisava que ele falasse. Aí Maria, Jesus, o que
que você falou que você é filho de Deus? Você só faz, né? Só faz merda, Jesus. Não porque ele estava lá dentro, né? Aí todo mundo lá fora, meu Deus, ele sabia que se ele falasse que ele era o filho de Deus, ia ficar ruim para ele. E aí ele contou para a gente, olha, eu fiz assim. E vocês que andam comigo, quando for preciso, vão fazer assim. Porque o que caracteriza todo aquele que crê em mim é a completa ausência de medo da morte. Né? Jesus foi se esquivando a vida inteira, até chegar um momento que falou assim, agora não dá para esquivar, agora eu vou ter que falar quem eu sou. E aí, é porque assim, se ele não fala quem ele é, Jesus é assim, né? Porque a gente pergunta para o Senhor se o Senhor é. A gente acha que o Senhor é Deus, mas o Senhor não quer falar. Então ele fica num beco sem saída, porque se ele não fala que é Deus, aí a gente matou ele porque ele não falava que ele era Deus. Então foi ele que assinou sua sentença de morte. Mas se ele fala que é Deus, ele está se fazendo igual a Deus, isso é blasfêmia. E na verdade, o que era isso tudo? Era só a prática da blasfêmia deles contra o Espírito Santo. E Jesus avisou a eles acerca disso, né? Porque Jesus tinha expulsado um demônio. E aí alguém falou assim, gente, demônio também expulsa demônio de demônio. Né? Demônio chega ali e faz um conchavo com o demônio e expulsa. Aí Jesus não negou essa possibilidade, só falou assim, vocês estão falando isso, né? Mas vocês sabem quem é que expulsou aquele demônio. Então, muito cuidado, porque quando vocês pecam, todo o pecado que vocês cometem, há perdão. Mas desse pecado que vocês estão cometendo aí, não existe perdão nem nessa vida e nem na vindoura. E essas palavras de Jesus, elas são tão graves, elas demonstram tanta misericórdia de Deus, que quando você ensina isso dentro de uma igreja, você já arruma a sua primeira briga. Aliás, minha primeira briga dentro de igreja foi porque no estudo bíblico eu falei isso. Alguém falou assim, mas então você está falando com isso que qualquer pecado pode ser perdoado? Eu falei, eu não. Quem falou isso foi Jesus. De todos os pecados que os homens cometem serão perdoados. Agora, só tem um que as pessoas vão ser perdoadas nem nesta vida e nem na vindoura. Mostrando assim, que Deus é que conhece os pecados, Deus é que conhece como Ele perdoa pecados. Então, por exemplo, eu tenho paz em relação ao meu avô. Meu avô era um homem alcoólico. Nem sei como é que usa esses termos, mas acho que é um alcoólico, né? Ele era etílico. Ele morreu no alcoolismo. Eu achava interessante assim, porque eu, ainda adolescente, puxa, mas Deus chamou meu pai, Deus tirou meu pai lá de Pernambuco para cá, Deus falou com a minha avó que ele ia fazer isso, Deus falou que ia dar filhos para meu pai, Deus falou que ia dar casa para meu pai, Deus falou que ia fazer um monte de coisa para meu pai. E meu avô, aparentemente, eu pensava, não, mas ele aceitou Jesus na hora da morte. Talvez ele fez isso, mas não é porque algumas pessoas não façam isso de maneira visível que elas não foram salvas, porque Jesus deixou claro que haverá perdão para todos os pecados, seja nessa vida, seja na outra. Porque às vezes o cara, para entender a salvação e a graça de Deus, ele vai morrer no alcoolismo, para chegar no goró, o Mé não, o Senhor estava vivo. Porque só Deus sabe por que algumas pessoas não conseguem sair dos seus vícios. E isso para aquelas pessoas com quem ele nunca falou. Porque, por exemplo, nós aqui somos muito perigosos de vacilar contra o Espírito Santo, porque ele nos falou. Mas ele não falou com meu avô. Meu avô morreu como pôde. Meu avô administrou o álcool dele como pôde. Nossa, eu via, assim, eu passei 15 dias em Pernambuco. Nesses 15 dias eu vi, durante muitos dias e muitas horas, a minha avó. Meu avô sumia, bebia, e a minha avó ficava a noite inteira limpando vômitos e vômitos e vômitos e vômitos e vômitos do meu avô. Que do ponto de vista existencial é muito difícil isso, né? E Deus vai falando a linguagem de salvação que muita gente entende. Eu apoio qualquer mulher que quer se separar de uma situação dessa, que a mulher não tem que ser enfermeira, nem psicólogo, nem nada. Né? Mas às vezes a mulher é tão mal formatada que se Deus aparece para ela dando essa liberdade a ela, não, isso não foi Deus não. Deus está querendo me separar do meu marido. Então tem coisa que Deus não fala. Se você quer cuidar do vômito, isso, cada um será julgado segundo as suas obras. Vai ser lindo você ter feito isso. Né? Mas também aquela outra que não quer ficar nisso, também não precisa se culpar, não. Na verdade, tem que ter psicoterapia. O que eu estou dizendo é que pessoas como o meu avô e tantas outras pessoas que morrem de maneira trágica, aí Deus vai ver o seguinte, a quem ele deu a luz? Ele não se revelou a essas pessoas. E aí,
alcoolismo é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. Agora, depois de tudo que eu conheço do Senhor, se eu acabo numa sarjeta alcoólico, tem fortes indícios de que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Né? Porque eu não tenho nenhum motivo para morrer como meu avô morreu. Eu posso morrer louco se, sei lá, imagina, Deus aparece para mim e fala, olha, acabou. Não, igual ele fez com Saul, né? Talvez essa seja a minha salvação. Ele vai dizer, acabou, desisti de tudo, não vai rolar mais nada, eu vou morrer doido. Vocês podem dizer, eu vou morrer doido, vou tentar suicídio, sei lá. Mas até nisso pode existir a operação de salvação dele. Porque foi assim que Saul foi salvo, foi assim que o Judas foi salvo. Terrível sorte é a dos escribas e fariseus, que mataram Deus na sexta-feira, foram celebrar a Páscoa, o jejum da Páscoa no sábado, e no domingo de manhã foram celebrar a Páscoa. Quer dizer, eles adorando a Deus, sendo que 2 dias atrás eles tinham matado Deus. Essa é a perfeita blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é quando o cara, ele continua entregando profecia, continua com a sua igreja cheia, lotada, mas ele tem um carro de pedofilia atrás dele. Mas ele vai lá no monte e oferece, faz oferendas a Iemanjá para o culto dele ser cheio à noite. Mas no culto dele à noite, ele fala mal até da Iemanjá, quem lhe levou a oferenda. Né? Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O cara sabe o que ele está fazendo, mas aquele deu a ele tanto luxo, tanto dinheiro, tanto poder, igual um caso famoso que a gente tem no Brasil, de um pastor que o vaso sanitário dele na casa que ele tem nos Estados Unidos é um vaso de ouro maciço. O cara faz cocô num vaso de ouro maciço adquirido com as santas ofertas da sua congregação. A descarga, ouro maciço. No lugar de pendurar a toalha, ouro maciço. Mas o cara tá... não, meu filho. Igual eu vi agora uma situação que eu acompanho, a mãe mandou assim para a filha. Olha a minha casa e olha a sua. Para desqualificar a pessoa, né? E é isso, essa é a prosperidade do engano. Porque olha, a minha casa é toda de ouro. Esse cara que está falando aqui comigo, ó, tá com camisa desbotada. Você escolhe se você vai seguir esse cara. Quero que os caras falam de Jesus. Ele está falando aí, ele ressuscita o morto de 4 dias, mas não tem nenhum onde morar, menino. Toma juízo. O que adianta esse tal morto? O cara não tem onde morar. Que exemplo de prosperidade que ele é. É assim que os blasfemos do poder falam. Por que eu estou falando isso tudo? Porque ele está dizendo, existem pecados que são para a morte. E por esses eu não digo que vocês roguem. E o primeiro tipo de pecado é o da blasfêmia. Mas existem pecados que são para a morte também. Que às vezes a minha hora chegou. Eliseu, que fez o dobro de milagres que o profeta Elias. Aí o texto fala, então Eliseu veio adquirir a doença da qual ia morrer. Ele curou tanta gente, só que chegou a hora dele morrer, não adiantava. Não, Senhor, eu tenho fé. Não, ele vai morrer dessa doença. Não, eu não aceito. Eu não aceito. Eu coloco diante do Senhor a minha fé. Quando uma pessoa faz isso, igual uma bispa famosa fazendo, essa pessoa está contando para Deus que ela não acredita em Deus, ela acredita na fé dela. Essa é outra maneira de blasfemar. Que adianta eu crer na minha fé se eu não estou crendo naquele que é o autor e o consumador da minha fé? Aí a gente chuta o autor para lá, e agora ele vai ter que fazer tudo que eu quero, porque eu tenho muita fé, ele tem que fazer do jeito que eu quero. Mas eu não tenho fé nas coisas que eu quero, eu tenho fé nele, ainda que ele não queira me dar nada. Então, se a morte está chegando desse jeito, não adianta rogar. Por isso que a ressurreição dos mortos nunca vai ser um espetáculo que a gente gostaria que fosse. Né? E é assim, ai Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para ressuscitar. Não. É Deus quem promove as ressurreições. E ele mostra isso, né? Por exemplo, o filho da viúva de Naim estava indo ser enterrado. Ele não planejou nada. Mas aquele rapaz tinha que ser ressuscitado. Mas aquele rapaz foi ressuscitado. Olha quantos outros que morreram e não foram ressuscitados. Então, inclusive é um mico, um vexame você chegar no lugar de quem que seja. Alguém que crê na ressurreição? Que palhaçada é essa? O normal da vida é morrer. Agora, existem outras situações. Deus pode aparecer qualquer um para olha. O fulano morreu. Mas vai no velório que eu vou ressuscitá-lo. Aí você vai com a maior descrição do mundo. Igual ele foi, no caso do filho da viúva de Naim.
No caso do Lázaro. Do Lázaro, inclusive, ele fez a antipropaganda, né? O Lázaro morreu, foi enterrado e não contou para ninguém que ele ia ressuscitar. E depois ele começou a tirar onda com os amigos dele, né? Não, o Lázaro está dormindo e eu vou lá para acordar. Aí o Tomé, a gente vai lá para morrer com ele, né? Assim, vem, Tomé, vem, vamos morrer. Faz parte. Aí chega lá, ele manda o Lázaro sair. Então, até para essa morte de Lázaro, não adiantava orar para ela não acontecer. Ela precisou acontecer para vir a ressurreição. Agora, há coisas que não são para a morte. E a gente deve rogar por elas. É igual Jesus falava, né? Olha, essa enfermidade aí não é por nenhum pecado que você cometeu. É só para se manifestar em você a glória de Deus. É uma outra verdade que tem dificuldade. A gente sempre acha que se a pessoa está enferma, está à beira da morte, porque alguma coisa fez por onde, né? E aí é Deus. Ele não está falando aqui de testemunho? Então, se o testemunho nos habita, é Deus que vai dizendo para a gente, por isso você ora, por isso você não ora. E a ordem já deu. Chega em todos os lugares e deseja a paz. Agora, paz em um lugar significa que você vai orar e a pessoa vai adormecer. Paz em outro lugar é diferente. Nesses casos, eu gosto muito das histórias que a atual bispa Nadir conta, né? Ela contando que ela estava no enterro de uma criança com uma situação muito dramática. E aí Deus falou para ela assim, fala para a criança o que eu vou te mandar. Ela falou assim, mas sim, eu vou falar para a criança o quê? Fala para a criança, eu quero falar uma mensagem para a mãe dela através do que você vai falar para a criança. Ela começou a falar de uma roupa que ela tinha colocado na criança e tal. E a mãe entrou num desespero assim de, meu Deus, o Senhor existe mesmo. Então, o que ela estava falando para a criança morta ali, tinha alguma coisa a ver com alguma coisa que a mãe precisava muito ouvir. Né? Nesse sentido significa, ó, existem pecados que não são para a morte. E aí por isso vocês podem orar. Aí ele está dizendo, toda injustiça é pecado. Ou seja, se for olhar por aí, então todo mundo tinha que morrer. Só que ele está dizendo, se toda injustiça é pecado, nem toda injustiça vai te levar à morte. E cada um vai entender o que é isso na caminhada. Né? E aí, ele está dizendo, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aqui vem outra discussão besta das igrejas, né? Ai, crente pode ficar endemoniado? Gente, ele está falando de coisas tão mais amplas aqui. O que significa o maligno não lhe toca? Isso significa tantas e tantas e tantas e tantas coisas. Né? Geralmente, Deus nos protege. Porque, gente, se o maligno quisesse tocar em todos nós aqui hoje, ele já teria tanta ocasião. É tão fácil o maligno tocar na gente, que ele sabe dos nossos desejos mais secretos. Ele sabe da nossa frustração mais escondida. É fácil demais ele tocar. E cada um aqui, à sua maneira, já tomou um arranhão disso. Essa é uma pessoa justa, né? Eu sei te pegar nisso aí. E aí, se lascou, né? E aí o objetivo dele é falar assim, não tem mais capacidade, acabou, já era. Aí ele chega e diz assim, o que nasceu de Deus guarda e o maligno não lhe toca. E aí há várias maneiras de Deus guardar. Uma é deixando a pessoa ir até certo ponto. Outras vezes é Deus guardando mesmo, Deus guarda, igual Deus fez com Sansão. Sansão vivia namorando o mal que o habitava. E Deus guardou em todas as situações. Até que a hora que Deus falou assim, a única maneira que eu tenho de guardá-lo é deixar ele cair na imbecilidade dele. Aí pagaram lá uma prostituta para ele contar para ela o segredo. Aí ele estava chapado, rasparam a cabeça dele. E aí eu vou dizer o quê? Que Deus não guardou Sansão? Deus não guardou Sansão daquele pequeno episódio ali. Mas talvez foi daquele episódio catastrófico, trágico, foi ali que o Sansão falou assim, hoje eu sei quem é aquele que visitou minha mãe 2 vezes, minha mãe boba chamou meu pai. Hoje eu sei quem é aquele que me deu tantos livramentos, esses livramentos espetaculosos, porque o Sansão foi um ministério que nenhum outro ser humano do planeta teve, que foi assim, Deus levantou tipo um Conan em Israel, para peitar uma geração de homens
armados até os dentes com ferros, né, que eram os filisteus. Eles ficavam assim, gente, como é que esse Conanzinho aí encara todos nós? Era Deus pregando o evangelho para os filisteus. Então, como é que Deus guardou o Sansão? Deixando ele cair na última hora. Nós ficamos de tá vendo, deu tudo errado, morreu. Não. Deus sabe como é que eles fazem as coisas. A palavra de Deus não volta vazia. Agora, é claro, quando Deus chega, Deus avisa, Deus fala, é bom a gente ouvir. Né? Então não quer dizer que a gente não fique... É claro, quem é nascido de Deus não vai ser habitado pelo maligno. Mas quem é nascido de Deus pode tomar uns arranhões do maligno. Pode ter uma visão por algum tempo distorcida. Né? Às vezes é nessas horas que a gente fala assim, meu Deus, se não fosse esse impacto, talvez eu não iria entender a mensagem. Aí ele continua, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É outra aventura, né? Como eu sou de Deus num mundo que jaz no maligno. O que é o mundo jazer no maligno? O mundo está morto e nem percebe. Nós somos de Deus. Só que nós somos de Deus no mundo de pessoas mortas. Ou seja, quem é vivo no mundo de pessoas mortas é visto como doido, né? E aí, para concluir, vai fechar com chave de ouro. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Aí, por que ele está dizendo isso? Porque ele acabou de dizer, olha, o mundo jaz no maligno. E o mundo gosta de jazer no maligno. O mundo dança jazz no maligno. As pessoas têm prazer em ser como elas são. Só que nesse mundo que jaz no maligno, nós, por outro lado, não andamos conforme a morte do maligno, que ele é o príncipe deste mundo. Aí ele chega e fala, nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Aí é aqui que ele vai falar. Seu Filho Jesus Cristo, ponto. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Outro dia eu vi uma discussão assim, o João não fala que Jesus é Deus, o João fica falando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Mas aqui ele acabou de falar. Estamos em seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Este, aí é bom entender de língua portuguesa, né? Quem que é este? Que eu acabei de falar, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá? Aqui ele fala assim, ele não é mais filho de Deus, ele é Deus. E aí eu acho engraçado que ele termina com uma coisa que parece nada a ver. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque primeira coisa é a verdade. Primeira coisa. Quem é Deus? Jesus Cristo. Ele não só é Deus, como ele é a vida eterna. E aí, por que ele faz essa guinada? Ele fala assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Lembra o que a gente falou lá no começo? Por que o João chama os cristãos de filhinhos? Porque mesmo ele tendo dito essas coisas todas, que talvez a boa parte que nem entendeu, ele está dizendo assim, vocês continuam sendo criancinhas, bebezinhos, infantizinhos, ele chama de filho, ele está falando assim, vocês são tão desamparados, são tão amedrontados, são um monte de coisa. E aí, filhinhos costumam ter ídolo. Quando a gente estuda um pouquinho da teoria do Piaget, por exemplo, né? Quando a criança está tendo a noção da permanência objetal, uma criança, na hora que ela sabe que esse objeto está aqui, ele está atrás, ele foi para trás. É NPO que fala, né? E aí a gente na fé age assim. A gente sabe que tem um objeto, só que para a criança, ela está na fase do animismo. O que é isso? Ela acha que o celular é um ser. Ela acha que isso aqui é um outro ser. Também ela acha que o cachorro é um brinquedo. Ela faz uma confusão entre aquilo que tem vida, o relógio não tem vida, mas para a criança tem. E aquilo que é um brinquedo. Imagina uma criança de 2 anos cuidando do irmão de 6 meses. Ela vai... Esse não é gente, esse é meu brinquedo. Pá! Então, a criança é assim, ele está dizendo, filhinhos, cuidado com os substitutos. Quem é o verdadeiro Deus? Jesus Cristo. Ele é Deus e a vida eterna. Agora, o que a gente faz? A gente substitui Jesus pelo pastor, Jesus pela mamãe, Jesus pelo Bolsonaro, né? Jesus pelo dinheiro. Jesus disse isso, né? A semente caiu no terreno e aí começou a crescer espinhos. O que é isso, Jesus? Foram as riquezas, as ansiedades, as coisas deste mundo. Jesus os ídolos é o pulso, o ídolo é a sua inteligência, o ídolo é o seu laudo, o ídolo é o seu namorado. Aí ele está dizendo, filhinhos,
Guardai-vos dos ídolos, porque no mundo que jaz no maligno só tem ídolos. Inclusive o diabo é um grande ídolo. O que é a igreja de Satanás? É que o diabo conseguiu mostrar para alguns que ele é a realização dos desejos humanos. Né? Então, filhinhos, criancinhas bebezões, guardai dos ídolos. O que é guardar dos ídolos? Eu tenho um compromisso doidão de Caim, de Sansão, de Abel, de Davi. Tenho um compromisso com Deus. O resto é ídolo. Até um culto de ensinamento pode ser um ídolo. Que a gente vai deixando Deus para lá e a gente vai colocando os escritos. Não, tem que ser desse jeito. Há 50 anos que a gente faz assim. Por isso que o convite de Jesus não é que a gente seja bebês, é que a gente seja criança. Porque a criança, ela pode se tornar um bebê, que é o menino malvado. O bebê, ele é ingênuo, ele é puro, mas quando a criança quer continuar sendo bebê, ela vai crescendo o cérebro, vai crescendo o corpo, vai crescendo a existência, mas ela continua com aquelas atitudes de, como eu não sou adorado, eu vou matar todo mundo. Né? A sua majestade, o bebê não morreu. Então, filhinhos, guardai os ídolos. E esse mandamento, essa frasezinha tão boba, deveria ser a nossa meta todo dia, o dia inteiro, em todos os acontecimentos. Porque ídolo é o que mais tem. E assim a gente termina essa carta de João.